TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. O webinário promovido pela Ecojan apresenta análise jurídica das decisões das Cortes de Contas. Controle externo em pauta. Conselheiro Flávio Conceição participa em Belo Horizonte da reunião de presidentes de tribunais de contas do país. Fiscais do erário. Conselheiros do TCE julgam mais de 100 processos na última semana do mês de abril. E ainda, definida a programação da retomada da Sexta Cultural. Ela vai ser realizada em maio, após ficar suspensa por 2 anos devido à pandemia da Covid. Esses são os nossos destaques de hoje. Então fique com a gente. A revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos já começou. A Escola de Contas do TCE, conselheiro José Amado Nascimento, promoveu um importante webinário destinado a servidores da Casa e de órgãos jurisdicionados. Na pauta das discussões, a análise jurídica das decisões dos tribunais de contas. Veja na reportagem. Mais de 60 participantes entre servidores do TCE, jurisdicionados e pessoas interessadas no tema assistiram ao webinário Uma Análise Jurídica nas Decisões dos Tribunais de Contas. A primeira palestra foi ministrada pelo advogado, coordenador jurídico do TCE, especialista em direito empresarial e mestre em sistema constitucional de garantia de direitos, Rodrigo Castelli. Ao falar sobre o papel dos tribunais de contas na perspectiva constitucional, Rodrigo Castelli destacou a importância das Cortes de Contas para garantir melhor prestação de serviços públicos e administrações de excelência. Da raiz constitucional, tanto da previsão do Tribunal de Contas como da sua atuação na quadra das suas competências e das suas atribuições. E todas elas voltadas, interligadas a um fim direto e objetivo, para mim, previsto na Constituição, ainda que numa leitura ampla e sistemática, com vistas à probidade administrativa. Todo esse controle tem um foco, que é a melhor entrega do serviço público, uma excelência na administração pública. A segunda palestra ficou aos cuidados do mestre em Direito, Justiça e Desenvolvimento e especialista em Direito Constitucional, Luciano Almeida. O tema foi uma análise das decisões dos tribunais de contas. Durante a explanação do tema, ele relacionou a atuação dos tribunais de contas no que diz respeito a sanções e orientações ao uso correto e eficiente dos recursos públicos. O Tribunal de Contas tem toda essa função, tanto pedagógica quanto de orientação, quanto de sanção. E isso é indispensável à boa probidade e ao bom gasto público. Então, esses debates só têm a contribuir para o melhoramento da atuação do próprio Tribunal de Contas e, principalmente, da percepção da sociedade, do papel e da importância dessa corte. O encontro online foi realizado por meio da Escola de Contas do TCE e transmitido pelo canal da Ecojan no YouTube. Essa foi a terceira capacitação promovida pela Escola de Contas somente este ano e o segundo evento nesse formato. A ideia é capacitar e manter os servidores e gestores atualizados sobre temas que interferem diretamente na execução dos trabalhos. A nova lei de licitações, o artigo 173, salvo engano, impõe aos tribunais terem escolas de contas para qualificar e atualizar os servidores. E é isso que nós estamos a fazer. Claro, tudo isso tem que ser feito com apoio da parte financeira do tribunal, que até hoje tem sido exemplar por parte do conselheiro Flávio Conceição. É importante destacar a ação de Flávio Conceição, porque sem recursos a escola fica paralisada. E ele mantém devidamente, digamos assim, lubrificada a mecânica da Escola de Contas. E o conselheiro do TCE, Flávio Conceição, participou esta semana da primeira reunião presencial de presidentes de tribunais de contas do país, desde o início da pandemia em 2020. E o controle externo foi o tema principal do encontro. Confira. A segunda reunião extraordinária de 2022 do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas aconteceu no último dia 26, na sede do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Esse foi o primeiro encontro presencial desde o início da pandemia. Junto com mais de 20 presidentes de tribunais de contas do país, o conselheiro-presidente da Corte de Contas Sergipana, Flávio Conceição,
compartilhou experiências e debateu temas importantes para o controle externo e outros assuntos relevantes para os tribunais de contas. Houve uma troca de informação, de valoração, no que refere-se à prescrição de processos de jurisdicionado. Nesse sentido, a CNTP irá acordar à frente sobre o assunto. Também tratamos com o presidente Meola da Tricom sobre o nosso grande evento aqui, dia 16, 17 e 18 de novembro, que é o evento da Tricom em Aracaju. E na última semana do mês de abril, os conselheiros do TCE julgaram mais de 100 processos nas sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Na primeira Câmara, presidida pela conselheira Suzana Azevedo, 51 processos foram julgados. Também participaram da sessão o conselheiro Luiz Alberto Menezes, os conselheiros substitutos Rafael Fonseca e Francisco Evanildo e o procurador do Ministério Público de Contas, Sérgio Montealegre. Na pauta, recursos de reconsideração, relatório de inspeção, aposentadorias, pensões e revisões de proventos e pensões. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, foram julgados 25 processos. Participaram da sessão os conselheiros substitutos Rafael Fonseca, Alexandre Lessa e Francisco Evanildo e o procurador Eduardo Cortes, representante do Ministério Público de Contas. Na pauta, aposentadorias, pensões, revisões de proventos e pensões e transferências para reserva remunerada. Na sessão plenária, sob o comando do presidente conselheiro Flávio Conceição, o colegiado julgou 20 processos e 12 protocolos. Dentre contas anuais, recursos de reconsideração, pedidos de reexame e consulta. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse o site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. E agora a gente muda de assunto para falar sobre a retomada da Sexta Cultural do Tribunal de Contas de Sergipe. O evento, que ficou suspenso por 2 anos por causa da pandemia da Covid, vai retornar no mês de maio. E a programação já foi definida. O Tribunal de Contas definiu a data para o retorno da Sexta Cultural. O evento, que valoriza as diversas formas de arte, será realizado no dia 27 de maio. Além da data, algumas atrações também foram confirmadas. O escultor italiano Folco Romanelli fará a exposição de uma coleção de esculturas mistas de bronze e gesso e a servidora do Tribunal de Contas, Patrícia Verônica Sobral, fará o lançamento do livro O Termo de Ajustamento de Gestão como forma de tutela de direitos sociais. A obra é fruto da tese de doutorado defendida por ela na Universidade Federal da Bahia e publicada pela editora Fórum, que é referência nacional. Nas próximas semanas, mais atrações devem ser confirmadas pelo TCE. E a edição de hoje do TCE na TV fica por aqui. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!